Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Nós vamos começar o nosso módulo de Cristologia, nosso terceiro módulo. No módulo de Cristologia, como o próprio nome diz, nós vamos estudar a pessoa de Cristo. É também possível, dentro desse assunto, estudar a obra de Cristo. Mas já que a obra de Cristo, ela é na sua maioria salvífica, existe um módulo, um assunto, para nos focarmos apenas na obra salvífica de Jesus, que nós chamamos soteriologia, do grego soteria, salvação. E nós vamos estudar mais para frente. Então, no módulo 3, Cristologia, nós vamos nos focar mais na pessoa do Senhor Jesus e algumas implicações disso. Tá? Vamos lá. Hoje nós vamos ver as naturezas de Cristo. Então, irmãos, estudar sobre o Senhor Jesus, deixa eu ler o versículo aqui. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Jesus disse isso na sua oração sacerdotal, quando ele falava com Deus Pai. A essência do cristianismo é a pessoa do Senhor Jesus. Ele é o fundamento, ele é a base. É em torno dele que gira todas as coisas. Mas não apenas da fé cristã, mas da história como um todo. Tudo é feito por meio de Cristo e para Cristo. Tudo converge nele, segundo o beneplácito da vontade de Deus. Efésios 1 vai nos dizer. Ele é o primogênito de toda a criação, ele é a imagem do Deus invisível, ele é o centro da história, é o propósito da história, e todas as coisas são feitas para ele, por meio dele e para a glória dele. Então o Senhor Jesus é a pedra angular, É a partir dele que a nossa vida faz sentido. Então nós vamos ver como é importante a pessoa do Senhor Jesus. E é sobre ela que nós vamos nos debruçar nesse terceiro módulo de Cristologia. A vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. A nossa vida eterna, nós somos salvos para quê? Para conhecer o Senhor Jesus. Antes estávamos impedidos de conhecer a Deus por causa da barreira do pecado que estava diante de nós. Estávamos mortos, éramos cegos, corrompidos pelo pecado, e Cristo abriu o nosso entendimento, como nós vimos, Tirou as escamas dos nossos olhos, nos regenerou, e agora nós podemos ter um relacionamento reconciliados como filhos de Deus, com esse Deus bendito, através de Jesus. É nisso que se baseia a vida eterna, em conhecer o Senhor Jesus. É um relacionamento com Deus. A doutrina da pessoa de Cristo é essencial para a fé cristã, como o próprio nome já diz, Fé cristã, porque é baseada em Cristo. É básica para a soteriologia, pois se Cristo não era quem afirmava ser, então seu sacrifício foi deficiente. Desse modo não seria suficiente para pagar pelos nossos pecados. Então, quem Jesus forma um fundamento para que a obra dele de salvação possa ser eficaz. Então a gente vai ver que quem Jesus diz ser é o fundamento para que a obra dele de salvação possa ser eficaz. Você vai entender melhor essa frase no término dessa aula. O que o caráter de Jesus, as naturezas de Jesus, tem de ligação com a obra dele. Essa aula e a próxima aula que a gente vai falar também, algo vinculado às naturezas de Cristo. Então vamos lá, definindo natureza. Podemos definir natureza dentro desse estudo como conjunto de atributos. Então, se a gente está estudando as naturezas de Cristo, o que é natureza? Nós definimos natureza como um conjunto de atributos. Então, uma das naturezas de Cristo é a divina. Então, ele possui um conjunto de atributos de Deus. É isso que nós queremos dizer. A outra natureza de Jesus qual é? Humana. Então ele possui o conjunto de atributos da natureza humana. Então entenda a natureza nesse estudo como um conjunto de atributos de uma natureza específica.
A Bíblia é clara em mostrar que Cristo possui duas naturezas, a humana e a divina. Isso aqui é importante. Ele é totalmente homem e totalmente Deus, né? Talvez quando a gente vê duas naturezas, humana e divina, a gente já pensa, metade um, metade a outra, né? 50% homem, 50% Deus. Isso é um erro. Nós não podemos dizer isso. Você vai entender por que não cada vez mais. Jesus é 100% Deus, 100% homem, totalmente Deus e totalmente homem. Ele possui o conjunto de atributos de Deus, sendo 100% Deus, e possui o conjunto de atributos de um homem, né, de um ser humano, sendo assim, humano. O termo natureza, physis, em grego, em se tratando sobre Cristo, se refere a algo essencial. Então, se tirarmos algo essencial de um determinado ser ou objeto, ele deixará de ser o que é. Então, algo essencial é aquilo que é usado para definir alguém ou alguma coisa, de modo que isso é tão ligado a um objeto ou a uma pessoa, que se nós retirarmos algo essencial, aquilo deixa de ser o que é. Então, a pessoa do Senhor Jesus, as naturezas, em se tratando da pessoa do Senhor Jesus, são algo essencial a Ele. Ele é Deus e Ele é homem. Tá? A gente vai entender por quê. Definindo um ser pessoal. Para o nosso estudo isso é importante. Daqui a pouco você vai entender o que é isso. Um ser pessoal não é necessariamente um ser humano, tá bom? Então existe uma diferença em um ser pessoal e um ser humano. Então, o que é um ser pessoal? O ser pessoal é aquele que tem autoconsciência, sabe que existe, tem moralidade, ou seja, as decisões dele têm cunho moral, ele sabe que algo é bom e algo é errado, ele tem noção de moralidade quando ele toma atitudes, ele tem uma vontade, um desejo, ele tem intelecto, né, um ser pensante, tem espiritualidade e emoções. Deus é um ser pessoal. Deus não é essencialmente humano, mas Ele mesmo assim é um ser um ser pessoal, que se relaciona. Tá? O ser humano é um ser pessoal. Os anjos são seres pessoais. Animais e os outros seres vivos não são seres pessoais. Tá? Então isso é importante, essa definição do que é um ser pessoal. Agora, perguntas para a gente refletir sobre o que a gente viu até agora. Pensa aí, quantas pessoas e naturezas tem Jesus Cristo? Então Jesus Cristo é formado por quantas naturezas e por quantas pessoas? Pensa. Outra pergunta, quantas pessoas e naturezas tem a Trindade? Só um exercício para a gente entender melhor, né? A relação de natureza e de pessoas. Pensa aí você vê se você acerta. Pensou? Então vamos lá. Duas naturezas e uma pessoa. Então o Senhor Jesus é humano e divino, e Ele é uma pessoa. Tá? Ele é um ser pessoal. Quantas pessoas e naturezas tem a Trindade? Uma natureza e três pessoas, né? A Trindade é Deus, mas é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São três seres pessoais que coexistem eternamente, sendo todos Deus. Tá? Então, só uma distinção aí, né? Se falando de Jesus, da Trindade, para você entender como funciona a questão das naturezas e dos seres pessoais. Agora, antes da gente estudar um pouco mais das naturezas de Jesus, algumas heresias relacionadas a ela. Isso é importante você perceber. O docetismo. Então, o que diz essa heresia antiga? Jesus não veio em carne, apenas em espírito. É Deus, mas não humano. Carne má e espírito bom. Corpo é o cárcere da alma. Então, resumindo, né, a visão docética em uma sentença. O docetismo é a base para aquilo que nós chamamos de gnosticismo. O gnosticismo ele é uma heresia antiga. No seu surgimento, ele não tinha esse nome ainda,
Para você ter uma ideia, João, na sua primeira epístola, aquelas mais no final da Bíblia, ele escreve para contrariar essa heresia, o gnosticismo, né? Dentro do gnosticismo tinha essa ideia de docetismo. Eles diziam que o espírito é bom e a carne é ruim. Desse modo, Jesus, sendo um espírito bom, jamais poderia estar vinculado a um corpo, à matéria, porque na mente dessas pessoas a matéria era algo ruim. Então, para eles, Jesus não podia de forma alguma habitar em um corpo humano. Tá? Para eles, a carne, o corpo, era como se fosse um cárcere, uma prisão da alma. A alma seria verdadeiramente livre quando a pessoa, enfim, partisse dessa vida, né, fosse liberada do corpo. Isso tinha implicações tão sérias na época que os gnosticistas, eles falavam, já que o corpo é mau e o espírito é bom, aquilo que você faz com o corpo não tem influência no seu espírito. Então, eles viviam uma vida libertina, entregue à sexualidade, entregue a vários prazeres da carne, porque aquilo que eles faziam com o corpo, na mente deles, não tinha vínculo com o espírito. Então, eram pessoas que se diziam crentes, criam em Deus, mas viviam uma vida libertina, tá? Então, João escreve a sua primeira epístola para contrariar isso. A gente vai até ver um texto depois, no começo já de 1 João, que ele fala, com respeito ao verbo da vida, que os nossos olhos viram e as nossas mãos apalparam. Ele já começa dizendo que as mãos deles, dos apóstolos, apalparam o Senhor Jesus, em paralelo com o texto que o pastor Vladimir leu de Lucas 24, para dizer o quê? Jesus de fato veio em carne e osso e nós fomos testemunhas porque nós tocamos. Se ele fosse um espírito, não teria como nós tocarmos. Então ele começa já defendendo a humanidade de Jesus. Isso é muito interessante. Então você vê como isso já era algo que havia na época dele. Se nós não tomarmos cuidado, até nós corremos o risco de ter um discurso parecido, né? Eu sou salvo, Jesus perdoa os meus pecados, então posso viver de qualquer jeito, porque Jesus perdoa mesmo. Isso às vezes está muito mais presente no nosso meio do que a gente imagina, né? É um desvio, uma mentalidade errada, obviamente, mas às vezes que acontece no meio cristão, no meio evangélico. Tá? Então essa é a primeira heresia com relação às naturezas do Senhor Jesus. Lembrando, o que nós cremos? Jesus é 100% Deus e 100% homem. Eles criam que Jesus era Deus, mas que não era homem. Tá? Existem os ebionitas. Eles falavam que Jesus era apenas um homem, um grande mestre, um profeta, uma pessoa muito sábia. Já ouviu alguém falar assim? Né? Jesus foi uma excelente pessoa, uma pessoa digna de ser imitada, mas é só isso. Jesus não é Deus na mentalidade deles, né? É como, por exemplo, o povo muçulmano, né? Eles até admiram Jesus, foi um grande mestre, mas não era Deus. Isso tem como base o ebionismo. Jesus é apenas homem. Nós rejeitamos totalmente isso. Depois até vamos falar um pouquinho mais. Arianismo. Então o que diz essa heresia? Jesus é homem, mas não é plenamente Deus, apenas um filho especial, né? Então, da mesma forma, eles diziam que Jesus é homem, 100% homem, mas não é 100% Deus. Ele é um homem acima dos demais, ele é alguém especial. Até falam que ele é um anjo do Senhor, ele está acima dos homens normais, mas não é Deus. Sabe quem é os arianos? Os testemunhos de Jeová. Eles dizem que Jesus é homem, é alguém, eles usam até a expressão um Deus, né? Mas não é que nem Jeová, né? Na visão deles, não é igual Yahvé. Ele está acima dos homens, mas abaixo de Deus. Então não é 100% Deus. Nós rejeitamos também essa ideia. Apolinarianismo. Jesus é Deus, mas apenas parcialmente humano. Eles defendiam o seguinte: Jesus tem um corpo humano
e uma mente divina. Né? Então eles mais ou menos que falavam assim, Jesus é metade de cada uma das coisas. Né? Jesus é Deus, né? Está em espírito ali, é Deus, tem uma mente divina, a parte humana é só o corpo, é só a carcaça. Né? Então, na visão deles, Jesus não era 100% homem. E a gente vai ver depois textos, né, para contrariar essas heresias também. Tá? Então é errado a gente falar que Jesus tinha uma mente divina e um corpo humano. Não. Jesus era 100% homem e 100% Deus. Daqui a pouco a gente vai falar mais e você vai entender a diferença, tá bom? Eutiquianismo. Jesus tinha uma natureza híbrida, nem humana e nem divina, e sim uma mistura resultante das duas. Né? Essa heresia vem de um sujeito chamado Eutico. Ele foi rejeitado em um dos concílios da igreja. Então, na visão dele, né, Jesus tinha uma natureza teoantrópica, né? Ou seja, uma mistura do teo, do Deus, com o antropos, com o homem. Então, não era duas naturezas, era uma só que era o resultado de uma mistura das duas naturezas. Então, Jesus era uma espécie de um ser híbrido. Tá? Então, na visão dele, era uma natureza que Jesus tinha, que era uma mistura das duas. Nós rejeitamos isso também. Existe o Nestor, né? A partir dele deu origem ao nestorianismo. Duas naturezas requer duas pessoas, a parte divina independente da parte humana. A princípio a gente pode achar estranho, duas pessoas dentro de Jesus, que coisa mais estranha, mas às vezes a gente pode achar estranho, mas no nosso discurso às vezes a gente está pensando que nem esse sujeito a gente não percebe. Eu vou dar um exemplo para você tentar ver. Quando Jesus fez a multiplicação ali dos pães e dos peixes, às vezes as pessoas falam, foi a natureza divina que agiu. Aí quando Jesus chora, foi a natureza humana que agiu. A gente associa a natureza a uma pessoa. Isso é errado. Era exatamente o que ele fazia. A gente vai falar um pouco mais sobre isso na próxima aula de Cristologia, quando a gente falar de união hipostática, que é a comunicação da natureza divina com a natureza humana na pessoa de Jesus. Tá? A gente vai ver algumas coisas relacionadas a isso. Hoje a gente só vai mostrar as naturezas. Na próxima aula de Cristologia a gente vai falar da relação das naturezas, dessa comunicação dos atributos da natureza divina com a humana e algumas perguntas que surgem com isso, até confusões que nós podemos fazer. Tá bom? Então nós rejeitamos o nestorianismo. Para nós é duas naturezas em uma pessoa, tá bom? E ele dizia, duas naturezas e duas pessoas. E o modalismo, sabelianismo, né? O pastor Fernando falou um pouco disso quando ele falou sobre trindade. O que eles diziam? Que na verdade não existe a trindade, só Deus Pai. E Deus Pai se revela na história usando máscaras diferentes. Às vezes Deus põe a máscara do Pai, às vezes Deus põe a máscara do Filho, às vezes Deus põe a máscara do Espírito Santo. Então eles rejeitam a trindade, eles acreditam que o que a gente chama de pessoas da trindade são na verdade manifestações diferentes de uma só pessoa. Nós rejeitamos isso. A trindade é uma natureza, mas três pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Algumas das heresias, tá bom? Mais comuns, mais conhecidas e que têm mais implicações para a nossa fé, para você conhecer. Depois eu vou passar o slide para vocês. Então, primeiro vamos falar sobre a divindade de Jesus. Essa é mais importante porque é mais questionada do que a sua humanidade, né? Normalmente as pessoas vão questionar justamente a divindade de Jesus, enquanto a humanidade, a maioria crê que Jesus é humano, apesar de, como nós vimos, ter alguns que não acreditam que Jesus foi humano, mas normalmente o problema maior fica na divindade de Jesus, tá bom? Então,
nós vamos dar uma atenção maior sobre ela. Então, diante do testemunho das Escrituras, somos confrontados pelo antigo trilema: ou Jesus é Deus, ou um mentiroso, ou um lunático. Já ouviu isso, né? Então, se Jesus realmente falou tudo o que ele disse a respeito dele, ou ele realmente é tudo aquilo que ele disse, ou seja, o próprio Deus encarnado, ou ele diz coisas falsas e ele é um mentiroso, ou ele diz coisas falsas pensando que são verdadeiras e ele é um lunático, um louco. Então Jesus tem que ser uma dessas três coisas pela lógica, né? Ou ele tem que ser realmente o próprio Deus, um grande mentiroso, um farsante terrível, ou um louco varrido, um lunático. Jesus não pode ser nada além dessas três coisas pela lógica. Você vai entender o que eu quero dizer. Olha só o que C.S. Lewis diz no livro Cristianismo Puro e Simples dele. Deixa eu olhar para cá. Um homem que fosse somente um homem e dissesse as coisas que Jesus disse, não seria um grande mestre da moral, seria um lunático ou o diabo em pessoa. Faça a sua escolha. Ou esse homem era e é o Filho de Deus, ou não passa de um louco ou coisa pior. Você pode querer calá-lo por ser um louco, pode cuspir nele e matá-lo como a um demônio, ou pode prostrar-se a seus pés e chamá-lo Senhor e Deus. Mas ninguém venha com paternal condescendência dizer que ele não passava de um grande mestre humano. Ele não nos deixa essa opção e não quis deixá-la, né? Então, gente que fala que Jesus, não crê que Jesus é Deus, mas não, Jesus foi um grande mestre, uma inspiração para todos nós. Esse é o pior dos discursos possíveis, porque ele revela ignorância, né? Por quê? Porque Jesus disse que ele era Deus, então ele não pode ser um bom mestre e ser um mentiroso. Se alguém fala que Jesus é um bom mestre, uma pessoa cheia de ética e de moral, mas não crê que ele é Deus, então ela está se contradizendo, porque ele é um tremendo mentiroso, farsante, que corrompeu um monte de pessoas, tirou as pessoas da sua vida para seguir ele numa mentira doida, percebe? Então esse discurso não faz sentido. Talvez uma forma de você abordar, né, alguém que usa esse tipo de expressão. É importante você entender como funciona essa lógica também. Então vamos lá. Por que Jesus é Deus, segundo as Escrituras? Nós vamos dividir em 4 pontos, tá? Primeiro, ele possui atributos exclusivos de Deus. A gente vai ver na Bíblia que Jesus, a primeira razão porque nós podemos dizer que Jesus é Deus, é porque ele tem atributos que somente Deus tem. Aquilo que nós chamamos de atributos incomunicáveis, que Deus não comunica a um ser humano comum, como eu e você. Só Deus os tem. Tá? Então nós vamos ver isso na pessoa de Jesus. 2. Ele faz o que somente Deus é capaz de fazer. Então a gente vai ver na vida de Jesus, narrada pelos evangelistas, que ele tem obras que somente Deus poderia executar e que é impossível a um homem comum fazê-las. 3. Ele recebeu nomes e títulos divinos, né, que cabem somente a Deus. E 4, ele afirmou ser Deus. Então não é somente as pessoas que testemunham a respeito dele. Como a gente disse já, né? E vamos afirmar novamente, Jesus diz enfaticamente, de forma clara, que ele é o único Deus verdadeiro. E ele veio à terra, ele encarnou. Tá? Então Jesus diz claramente isso, a gente vai ver textos. Então nós vamos basear a nossa defesa da divindade de Jesus nesses 4 pontos. Então, começando com o primeiro, ele possui atributos exclusivos de Deus, os atributos incomunicáveis. Primeiro, eternidade e pré-existência. Então nós vamos ver alguns textos que falam desses atributos, né, que estão relacionados. Jesus é eterno e ele é pré-existente, ou seja, ele existia antes da criação. Ele é eterno, em outras palavras. Primeiro texto, João 8,58, bem conhecido. Respondeu-lhes Jesus: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou.
Está na discussão ali, né, com os fariseus, o mestre da lei, falou: você não tem nem 50 anos e fala que viu Abraão, né? Aí Jesus responde: olha, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. E os judeus, na verdade, entenderam o que ele quis dizer. Tanto é que no versículo 59, você vê eles pegando pedras para apedrejar Jesus. Ou seja, eles entenderam claramente que ele estava se referindo a si como o próprio Deus, né? Usando até a expressão que Deus usa para o seu próprio nome. Eu sou o que sou, né? Ali para Moisés ele vai dizer em Êxodo. Então isso, uma das implicações, né, de Jesus dizer eu sou, é justamente a sua eternidade, a sua existência desde sempre. João 17:5. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Então João 17, na oração sacerdotal de Jesus, Jesus orando para o Pai, ele fala: Senhor, glorifica a mim com a glória que eu tive junto ao Senhor, antes que houvesse mundo, ou seja, antes que as coisas fossem criadas. Jesus, ele habitava com o Pai em uma glória tremenda. Colossenses 1,17, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, né? Nós falamos desse texto na última aula. Jesus é antes de todas as coisas, tudo subsiste nele. 2. Ele possui atributos exclusivos de Deus. Jesus é onipresente. Quais textos? Mateus 18:20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então Jesus disse isso para os seus discípulos: quando vocês orarem, quando estiver 2 ou mais reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Mateus 28:20, né, a grande comissão, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus está conosco, né? Ele nos dá a missão, Ele tem autoridade para dá-la, Ele está conosco para nós cumprirmos essa missão. 3. Jesus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Olha só o que diz a palavra, Mateus 16:21. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então houve um episódio que Jesus reuniu seus discípulos e começou a falar sobre os seus sofrimentos, tudo aquilo que haveria de acontecer com ele. É o episódio que Pedro chega para ele e fala: Senhor, essas coisas não vão acontecer com o Senhor, né? Tem misericórdia de você. Aí Jesus fala: arreda-te de mim, Satanás, né? Dá uma bronca em Pedro, mas é um dos episódios que Jesus mostra seu conhecimento sobre tudo, inclusive sobre o futuro. Lucas 6:8. Mas ele, conhecendo-lhes os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida: levanta-te e vem para o meio. E ele, levantando-se, permaneceu de pé. Então, é um episódio que os fariseus queriam pegar Jesus, né, na resposta dele, e Jesus, conhecendo os pensamentos, sabendo o que estava no coração deles, né, age de uma determinada maneira. Então o texto mostra para nós esse detalhe. D. Onipotência. Nós vamos ver que Jesus tem poder sobre todas as coisas, assim como só Deus pode ter. Mateus 28:18, a grande comissão também. Jesus, aproximando-lhes, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Autoridade implica poder, tá bom? Isso é algo muito claro. Então Jesus tem autoridade porque Ele tem poder sobre tudo que está no céu e sobre tudo que está na terra. E é por isso que Ele nos manda fazer discípulo de todas as nações. Veja que a grande comissão é um bom texto para você defender tanto a onipotência de Deus quanto a onipresença de Deus. Guarda isso, Mateus 28:18-20. A ressurreição de Lázaro é um outro exemplo. Quem é que pode ressuscitar mortos, senão o próprio Deus?
mandou os espíritos demoníacos para os porcos. Então teve a passagem dos endemoniados, né, de Gadara, em que depois de expulsar os demônios daquelas pessoas, os demônios pedem para Jesus ir para uma manada de porcos, e Jesus faz isso. Então, algo que só Deus pode fazer. Alguns exemplos apenas. Jesus é imutável, Ele não muda. Hebreus 13:18 diz: Jesus Cristo ontem, hoje, é o mesmo e o será para sempre, mostrando que Ele não muda, isso só Deus pode ser. João 8:58, novamente o mesmo texto, Jesus diz: eu sou. Então, dentro da expressão eu sou, né, apesar de existir a questão da eternidade, existe também a questão de que Deus é imutável, Ele é sempre o mesmo, Ele não muda. Jesus é criador, né? Isso é impossível para nós. E a ideia de criar, né, como nós vimos em teontologia, é criar algo do nada. O ser humano, ele transforma as coisas, ele manipula as coisas, mas criar do zero, só Deus tem essa capacidade, né? Você não consegue pensar em alguma coisa que não existe, consegue? Pensa em algo que não existe. Você vai começar a usar coisas que existem e vai montar alguma coisa na sua cabeça. Mas você não consegue pensar em algo inédito, em algo que não existe. Você consegue juntar, né, coisas que Deus criou, mas não consegue criar, né? Até mentalmente nós não conseguimos criar. E isso é exclusivo de Deus e do Senhor Jesus, porque Ele é Deus também. Olha só o que diz, Colossenses 1,16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, principados, potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é o autor e o propósito de todas as coisas, né? Esse é o Senhor Jesus. João 1:3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Esse é o Senhor Jesus, Criador de todas as coisas. Ele faz, agora o ponto 2, né? Por que Jesus é Deus? Porque Ele faz o que somente Deus é capaz de fazer. Isso aqui são exemplos, tá? A lista poderia ser bem maior, mas nós estamos resumindo aqui para dar o nosso tempo. Ele perdoa pecados. Quem é que pode perdoar pecados senão o próprio Deus? Marcos 2, do 10 a 11. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então é um episódio muito interessante que Jesus fala: olha, filho, estão perdoados os vossos pecados. Aí poderia ser questionado, né? Como dá para medir isso, né? Como vai saber se realmente os pecados foram perdoados? Aí Jesus mostra a sua autoridade de perdoar pecados no fato de que Ele consegue curar a pessoa, que é outra coisa exclusiva de Deus. Então Ele mostra que de fato os pecados deles estão perdoados porque Ele pode curá-lo, né? Então Ele relaciona uma coisa com a outra, para que as pessoas que estão ali, de fato, crescem na autoridade dele de perdoar pecados. Então, é um texto que nós podemos usar para isso. Ele concede vida e ressurreição. Sobre o ponto A, de perdão de pecados, a própria obra de salvação é sobre perdão de pecados que nós estamos falando. Então, quem é que pode salvar alguém, senão o próprio Deus? É impossível para o homem se salvar por obras, é impossível nós salvarmos outras pessoas, concorda comigo? Um homem não pode dar a salvação para o outro homem. Quem dá a salvação para as pessoas, quem que é? É Deus. E Jesus deu a salvação para muitos, algo que só Deus pode fazer. Então a salvação está ligada ao perdão de pecados, obviamente. Parte B, Ele concede vida e ressurreição. Vida é tanto física como espiritual, ligada à salvação. João 11, 25 e 26, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Falando no episódio lá de Jairo, né, da ressurreição de Jairo. E logo depois,
no versículo 38 ao 44, ele ressuscita Jairo. Então ele fala que ele tem poder sobre a vida, tanto física como espiritual dos homens, né? Ele ressuscita as pessoas. João 5:21, pois assim como o Pai ressuscitou e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. O Filho dá vida a quem Ele quiser, assim como o Pai o faz. Então, eles são semelhantes, são Deus, porque só eles podem dar vida para os mortos. C. Ele é Deus porque Ele executa julgamento, algo que só Deus pode fazer, julgar o mal e o pecado. João 5:22 e 27. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Então Jesus julgará toda a humanidade, né? Na consumação dos séculos vai dividir a humanidade, vai julgar. Enfim, Apocalipse está aí para mostrar isso também. O juízo que o Filho trará, especialmente na sua segunda vinda, onde ele virá como leão de Judá. Às vezes a gente desassocia, né, essa ideia de julgamento, porque a gente está, vamos dizer, na era da graça, né? Jesus veio como Cordeiro de Deus, né, como humilhado, né? Jesus veio para nos amar, deu a sua vida na cruz. Então, na mente das pessoas, de muitas pessoas, Jesus é só amor. Mas a segunda vinda nos mostra que Jesus não é só amor. Ele possui um conjunto de atributos da divindade. Ele é amor, mas ele é justo também. Ele se ira com o pecado. Ele vai julgar eternamente aqueles que não receberam, que não creram nele como Salvador. 2 Timóteo 4:1. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Justamente isso que Paulo está dizendo, quando Cristo se manifestar para trazer o seu reino de forma visível sobre a terra, ele vai julgar vivos e mortos, algo que só ele pode fazer. Nós vimos semana passada, né? Deus está no inferno, ele é onipresente, ele está no inferno? Está. Jesus tem autoridade, tem as chaves do inferno, né? O inferno é criação de Deus para julgar eternamente o pecado. 3. Ele recebeu nomes e títulos divinos. Ele é chamado de Filho de Deus. Então olha só, João 10:36. Então daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis: tu blasfemas porque declarei sou Filho de Deus. Então Jesus defendendo, né, a sua autoridade e porque ele era Filho de Deus. Talvez a gente não entenda porque o termo Filho de Deus se refere a Deus, mas na mente do povo judeu, filho significa da mesma ordem de alguém. Então quando fala filho do profeta, quer dizer que é filho segundo é o profeta. Quando fala filho de Deus, na mente dos judeus, é da mesma ordem de Deus, da mesma essência de Deus. Tanto é que eles estavam falando que Jesus estava blasfemando, porque ele está se fazendo como Deus. Os judeus entendiam perfeitamente que quando Jesus falava que ele era o Filho de Deus, ele estava se fazendo igual a Deus, da mesma essência, da mesma ordem de Deus. Tá? Essa é a ideia do termo Filho de Deus na cultura hebraica. Os judeus entendiam isso claramente quando Jesus falava sobre si. João 19:7, responderam-lhe os judeus: temos uma lei, e de conformidade com a lei ele deve morrer, porque a si mesmo se fez Filho de Deus. Percebe? Eles entendiam claramente o recado. Deus e Senhor, então esses títulos também são atribuídos a Jesus. Lucas 1:76. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos. Então, Zacarias falando sobre João Batista, né? Você será chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, numa referência a Jesus. E uma referência também ao profeta Malaquias, né, que diz: eis que eu envio o meu mensageiro, que é João Batista, que preparará o caminho diante de mim.
Ou seja, Deus está falando diante de mim, se referindo ao próprio Jesus. Então a ideia de Deus e Jesus ser um. De repente virá o seu templo, o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Tito 2,13, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Olha só, o título aí, o nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. João 1,1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Né? O Testemunho de Jeová pega esse texto e fala, o Verbo era um Deus. Né? Eles meio que dão uma manipulada, mas é só você ver o evangelho inteiro de João. João escreve com o propósito de mostrar que Jesus é Deus. Esse é o propósito. Basta você incluir o versículo dentro do seu contexto. Né? É em João que nós vemos, antes que Abraão existisse, eu sou, né? Eu sou a luz do mundo, sou a ressurreição, a vida, eu sou a videira verdadeira, eu sou o bom pastor das ovelhas. Tudo isso são títulos de que Jesus é Deus. João está defendendo a divindade de Jesus, não tem como fugir disso. Ele começa já no primeiro versículo defendendo a divindade de Jesus. Hebreus 1,8, mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. Então o termo Deus sendo usado também para Jesus. Colossenses 2,9, outro texto, esse é importante porque o mesmo versículo mostra tanto a defesa da humanidade de Jesus como da divindade, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Não é uma parte da divindade, é toda a plenitude. A palavra plenitude significa cheio até o topo, né? Totalmente, 100%. Então não é um pouco de Deus. Jesus não é um pouquinho como Deus, não tem um pouco de divindade. No corpo físico de Jesus habita, né, corporalmente a totalidade da divindade. Isso é impressionante. Nós vamos, né, tentar entender um pouco isso quando a gente falar de união hipostática na próxima aula de Cristologia. Como é possível que Jesus é 100% Deus e 100% homem? Como isso se dá na sua vida? A gente vai ver algumas coisas interessantes. Filipenses 2,6, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Então falando ali, né, da encarnação de Jesus. Hebreus 1,13, ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser. Falando de Jesus com relação a Deus. Jesus revela de forma exata quem Deus é, atribuindo a ele a divindade de forma clara. E por fim, defendendo a sua divindade, ele afirmou ser Deus. João 10,30, eu e o Pai somos um. Clara afirmação da divindade. João 8, 58, 59, eu sou, novamente o mesmo texto. Em João 10,36, Jesus afirmou ser o Filho de Deus, nós já vimos. João 17, que é a oração sacerdotal, vimos vários textos. Jesus se faz um com o Pai. Veja, João, como João defende a divindade de Deus. É um absurdo falar que que o livro de João não mostra Jesus como Deus. Agora, a sua humanidade, né? Textos que mostram que Jesus é humano. Nós vamos passar mais rápido sobre isso, até porque o nosso tempo já está esgotando. Quais textos você pode usar e quais argumentos você pode usar para mostrar para alguém que Jesus é de fato 100% homem, né? E não apenas mais ou menos homem? Porque Jesus é humano. 4 pontos nós vamos defender. Ele possuía um corpo humano, ele possuía alma e espírito humano, ele estava sujeito às limitações de um ser humano, ele recebeu nomes humanos. Então, primeiro ponto, ele possuía um corpo humano. Lucas 2,52, e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante dos homens. Mostra ele se desenvolvendo como uma pessoa, como um ser humano normal.
Filipenses 2,7, a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se semelhança de homens, reconhecido em figura humana. Colossenses 2,9, o texto que eu disse, habita corporalmente a plenitude da divindade. João 20, 27, e logo disse a Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos, chega também a mão e põe no meu lado, não sejas incrédulo, mas crentes. É o texto paralelo com o texto que o pastor Vladimir leu, de Lucas 24, 36 a 45. Então, é o paralelo ali em João, Jesus mostrando o corpo dele ressurreto, é um corpo humano, é um corpo palpável. João 1:1, o texto que eu citei para vocês, que contraria o gnosticismo do cetismo. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. Então as nossas mãos apalparam o corpo de Jesus. Ele era humano. Ele possuía alma e espírito humano. Então aqui a gente vai tentar explicar isso. Talvez na mente de alguns faça sentido, aquilo que nós falamos que nós não podemos crer, que é aquilo que Apolinário falava, que Jesus tem uma mente divina e um corpo humano. Não, nós rejeitamos isso. A perfeita humanidade do nosso Senhor incluía uma perfeita natureza imaterial, bem como a material. Quando nós formos estudar antropologia, que é o estudo sobre o ser humano, a gente vai ver que nós somos constituídos de uma parte material e da parte imaterial. Então nós temos um corpo físico e nós temos espírito e alma, ou espírito e alma. Tem gente que acha que é a mesma coisa, tem gente que acha que é diferente. A gente vai falar disso quando a gente entrar no assunto. Mas o homem é constituído da parte material e imaterial. Jesus, sendo 100% homem, ele precisa ser constituído da parte material e imaterial. Jesus tinha um espírito humano. É errado dizer que a sua natureza humana ofereceu um corpo a Cristo, enquanto a sua natureza divina ofereceu a ele uma mente divina, assim como nós falamos. Sua humanidade era completa e incluía tanto aspectos materiais quanto imateriais. Olha alguns textos. Mateus 26, 38. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo, ali perto da sua morte. Então falando da tristeza da sua alma. A alma de Deus não fica triste. Isso é claramente uma referência à alma humana, ao espírito humano. Lucas 23, 46. Então Jesus clamou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isso, expirou. Pensa uma coisa, Jesus tem o espírito divino, que está em todo lugar, mas Jesus tem um corpo humano que está localizado no espaço, assim um espírito humano. Esse versículo mostra que ele entregou o seu espírito a Deus. Mas o seu espírito divino já está em todos os lugares. Então há uma distinção entre o espírito de Deus e o espírito do homem. Então esse é um texto que mostra isso. 3. Ele estava sujeito às limitações de um ser humano. Que limitações são essas? Então vamos ver. Mateus 4:2. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Qual que é a limitação? Fome. É próprio de um ser humano precisar comer, se alimentar. Jesus partilhou dessa necessidade, dessa limitação. João 19, 28. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse, tenho sede. Então ele tem fome, também tem sede. João 4:6. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentava-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Então qual que é o aspecto da limitação aí? Estava cansado. Jesus cansa, porque ele é homem. João 11:35. Jesus chorou. Mateus 4:1. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Qual é a limitação? Qual é o aspecto humano? Ele foi tentado.
assim como nós fomos tentados. A diferença é que Jesus nunca caiu em tentação. Nós vamos ver isso depois. A impecabilidade de Jesus, né? A pergunta: Jesus podia pecar? Né? Você já fez essa pergunta? A gente sabe que Jesus não pecou, mas a pergunta é: ele poderia ter pecado? E outros perguntam: se não poderia, quer dizer então que ele não foi tentado, porque a tentação só seria verdadeira se ele pudesse pecar. Então existe todo um argumento aí, né? E aí, Jesus poderia pecar? Né? A gente vai ver isso na próxima aula de Cristologia, né? Quando a gente for falar sobre união hipostática. Mas o fato é aqui que a gente está vendo: Jesus foi tentado, porque ele era um ser humano. Isso é tão importante, que depois a gente vai ver também, que é por isso que ele conhece a nossa dor, ele sabe que é ser tentado, ele pode nos socorrer nas nossas tentações. Ele se tornou comum de nós para ser um sacerdote que pode interceder pelos seus. Nós vamos falar mais isso para frente. Mateus 26, 38 e 39. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, sim como tu queres. Esse é um dos grandes dilemas da comunicação dos atributos divinos com os atributos humanos, né? Jesus sabe que é essencial ele passar pela morte, mas por um momento ele sente medo da morte, né? Então veja que dilema está diante de nós, como lidar com isso. Jesus é Deus, mas Jesus também é homem, e ele diante da morte sentiu medo, né, da ira de Deus que seria derramada sobre si. Então é um dos grandes dilemas esse versículo. A gente vai falar sobre isso quando a gente falar de união hipostática, mas mostra que ele era homem. 4. Ele recebeu nomes humanos. Então vamos lá para finalizar. Porque o Filho do homem veio buscar e salvar o perdido. Então, se Filho de Deus é uma referência à divindade, Filho do homem é uma referência à humanidade de Jesus. Mateus 1:1, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Ele tem uma descendência, ele é homem mesmo, ele é ser humano. Mateus 21:9, e as multidões, tanto as que precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas maiores alturas. Entrada triunfal, ele foi chamado de filho de Davi, é um título humano. 21:11, e as multidões clamavam: esse é o profeta Jesus, de Nazaré da Galiléia. Ele tinha uma cidade natal onde ele tinha nascido, o próprio nascimento dele é um aspecto humano. 1 Timóteo 2:5, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Tá? Ele é o nosso mediador, o Deus homem. Esse versículo mostra as duas coisas: Jesus é Deus homem, as duas naturezas em uma só pessoa. Ele é o nosso mediador, o único, um só, que media nós até Deus. É o Deus homem, Cristo Jesus. Amém? Essas são as naturezas do Redentor, as naturezas de Jesus. Ele é 100% Deus, 100% homem. Isso fica claro na sua vida, no seu discurso e naquilo que as pessoas testemunharam a seu respeito.